Hoje nós vamos fazer um quadrinho, que ele pode virar um porta-chaves, pode ser simplesmente um quadrinho, e que a gente vai trabalhar com textura. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é queimar a peça. Nós vamos utilizar a tinta acrílica da Águia, branca. Então nós vamos passar uma mãozinha de tinta, secar, e aí com uma lixa bem fininha, essa lixa é uma lixa especial para artesanato, nós vamos lixar a peça e aí vai dar um acabamento bem legal no seu trabalho, tá? E hoje nós vamos fazer uma textura junto com a decopagem. E aí nós vamos utilizar a pasta para modelagem da Águia. É muito fácil de você trabalhar com essa pasta, tá? Olha. É bom porque já é especial para o artesanato. Então você vai passar um pouquinho, olha, uma camada. Da pasta. Vai passar na moldura toda, tá? Então você vai passar aqui. Aqui também na lateral você vai fazer uma camada para depois a gente vir trabalhando essa pasta. Você pode trabalhar de várias maneiras, com várias ferramentas, inclusive com o dedo, se você quiser, você também pode trabalhar com o dedo. Então é bem legal você trabalhar com textura, porque você pode usar bem a sua criatividade, utilizar várias ferramentas. Então isso é legal no trabalho de textura, além de ser gostoso você fazer esse trabalho. Olha, como eu estou trabalhando com uma moldura, eu antes de começar a fazer o trabalho, eu vou marcar o encontro de uma parte com a outra, tá? Então, olha aqui, olha, eu vou só dar uma marcadinha para a gente poder saber até onde você vai fazer um pedaço e o outro, tá? Olha, faz uma marcação com a própria espátula. Eu tenho uma escovinha, que eu adoro fazer textura com essa escovinha, porque fica um trabalho bem bacana. Então, vou escolher um dos lados e vou fazer com a escovinha, eu vou só pressionar, olha. Só pressionando aonde eu coloquei a massa. Então, ela vai dando esse efeito bem bacana, olha, que fica bem bonito. E textura é um trabalho bem bacana, porque você pode utilizar em armário, numa mesa, num quadro, numa caixinha. Então você pode fazer vários trabalhos com essa técnica. Ó, você encosta a escovinha. Quem não tiver uma escovinha igual a essa, pode fazer com escovinha de dente, também fica bem legal, tá? Vale a pena você experimentar. Ó, é só encostar e puxar. Se você ainda não conhece a pasta de modelagem da Águia, vale a pena você experimentar, tá vendo? Porque ela te dá essa possibilidade. Olha como fica bem bonito o trabalho, olha. Isso você lava de imediato, tá? Não deixa secar não, porque depois fica difícil de você retirar, porque seca a massa, endurece, aí fica mais difícil. Então, mesmo que você não possa lavar completamente a sua escovinha de imediato, você deixa ela na água e depois você faz uma limpeza melhor, tá? E nessa parte daqui, você pode trabalhar com a própria espátula, dando volume, tá? Fazendo um trabalho, ó. Ou você pode trabalhar com um pente, você pode trabalhar com um dedo. Então você pode, nossa, pode abusar, fazer muita coisa bonita. Esse trabalho de textura, você tem que deixar secar 24 horas, mesmo que você utilize pouca massa, porque você vai acabar utilizando a lixa, você vai
de repente fazer uma pátina, vai utilizar a tinta acrílica da Águia. Então você vai ter vários passos e que a parte de baixo tem que estar bem seca, tá? Então você vai deixar secar 24 horas e depois você vai dar continuidade ao seu trabalho. E eu já trouxe uma plaquinha já sequinha pra gente continuar o nosso trabalho. Olha, esse eu já trouxe pra você sequinho, tá? E às vezes, o que acontece? Quando a gente faz um trabalho de textura, fica uma pontinha para fora, que depois quando você passar o pincel, ela vai quebrar. Então, para que isso não aconteça, você vai continuar com aquela sua lixinha fininha, especial para artesanato. E aí você vai só dar uma passadinha, tá? Ó. Não é para lixar, para tirar o efeito que você já fez com a sua massa, não. É só para tirar às vezes acontece de ficar um excesso, uma ponta maior, tá? Então, olha. E agora, com a massa seca, lixada, nós vamos começar a fazer um trabalho para decorar essa textura. E agora, eu escolhi para fazer essa pintura na textura o café. É um tom bem bonito, é um marrom. Olha, sempre que você for começar a trabalhar, hidrate o seu pincel. Molha a pontinha do pincel e olha, vamos começar a pintar. Como é uma textura, quer dizer que tem várias entranhas, então você tem que passar a tinta, passar o pincel em todos os sentidos, tá? Olha, essa tinta, ela tem uma cobertura perfeita. Você vê que apenas uma demão, ela já cobre bem o trabalho, olha, a superfície do nosso trabalho, olha. Se você ainda não conhece, vale a pena conferir. Olha, com essa cor nós também vamos passar aqui dentro, onde a gente vai colocar a nossa decopagem. Nós vamos pintar todo o quadro, tá? Vamos pintar atrás, porque atrás também é importante. A gente não pode esquecer de fazer o acabamento nas nossas peças, tá? Então é importante você também pintar atrás. Aí nós vamos secar e vamos pintar aqui atrás e dar uma segunda demão em todo o seu quadro, tá? Não esqueça de lavar o pincel, que é a base de água. Essa tinta acrílica é a base de água, então você não esqueça de lavar logo o pincel. Olha, eu pintei aqui o fundo do nosso quadro, onde a gente vai colocar a nossa decopagem, com essa cor escura, porque a gente vai trabalhar com um papel, hoje a gente vai trabalhar com papel adesivo. Mas se fosse um guardanapo, você não poderia pintar essa parte de escuro, você teria que deixar ela clarinha. Porque como o guardanapo é uma película, se você pinta o fundo de escuro, e quando você coloca o guardanapo, o que acontece? A imagem some, porque ele é uma película. E agora, para realçar a nossa textura, porque ela já ficou bem bonita assim, mas você precisa realçar todo esse trabalho que você fez na textura. Então nós vamos fazer com um pincel de cerdas duras, uma pátina aqui em cima. Você pode fazer com dourado, você pode fazer com a própria tinta acrílica num tom mais claro. E hoje eu vou fazer com areia, que é um tom mais claro, que é uma cor bem bonita e que vai sobressair bem esse trabalho que eu fiz com a espátula, que eu fiz com a escova. Olha, você vai molhar a pontinha do pincel, pouca tinta, e esse pincel ele tem que trabalhar seco, tá? Ele não pode trabalhar o pincel molhado, o pincel úmido, ele tem que ser totalmente seco. Nós vamos tirar o excesso, porque se você não tira o excesso, essa quantidade de tinta que tá aqui no seu papel é que vai para o seu quadro. E a gente não quer isso, a gente só quer realçar todo esse trabalho que a gente fez com a pasta de modelagem, tá? Então, olha, nós vamos passar, olha. Você vê que só da gente passar o pincel, já dá todo o realce do nosso trabalho.
Então, olha, molha na tinta a pontinha, pouca tinta, tira o excesso, olha. E vem